mas nós não poderíamos deixar passar em branco essa data, né? Nós agradecemos por vocês que estão aqui conosco nessa noite. Nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, que fale aos nossos corações, mas que acima de tudo você que está aqui, você preste um culto a Deus. Que você se desprenda de tudo que está lá fora, que você se desprenda das dificuldades, das lutas, dos problemas que às vezes chegam até nós, para estar com o coração inclinado a adorar a Deus, né? Nós não viemos aqui por um acaso, nós não viemos aqui à toa, nós viemos aqui para adorar a Deus. Desde já nós parabenizamos as nossas irmãs, desejamos, né, que as irmãs continuem sendo bênção na vida da igreja e bênção principalmente na vida daqueles que não conhecem a Jesus ainda. Que Deus continue a despertar o coração da MCL, não só aqui na nossa igreja, mas em outras igrejas, que a gente sabe da força, né, do trabalho das irmãs, sabemos da dedicação, sabemos que as irmãs se dedicam ao reino, né? Então, que o nosso Deus dê visão a cada dia a MCL, não só aqui, mas em todo o departamento da nossa denominação, que trabalha muito bem nessa área. Tá bom? Deus te abençoe. Desprenda mesmo daquilo que você está aí lá fora, daquilo que está te atrapalhando de culto a Deus. E que você preste um culto agradável ao Senhor. Porque o nosso culto ele é individual. A gente está aqui como coletividade, a gente está aqui em comunhão, mas o culto que Deus recebe é individual. Adore o Senhor, porque merece a sua adoração. Louve a Deus. Né? Hoje nós pregamos pela manhã sobre o Salmo 146, e o salmista falou que ele decidiu adorar o Senhor, decidiu cantar louvores ao Senhor. Então decida no seu coração nessa noite adorar, louvar o Senhor, e esteja atento para receber a palavra que Deus tem ao seu coração. Deus te abençoe nessa noite. Passa aqui para a irmã Medir. Mais uma vez, boa noite. Como o pastor já falou, nós estamos fazendo 25 anos. E o nosso culto tem um tema e uma divisa. Eu vou pedir aos irmãos e às irmãs, os irmãos para nos ajudar, para nós estarmos citando o nosso tema e depois a nossa divisa. O nosso tema, vamos colocar no pé? O nosso tema é desperta em meio às circunstâncias. Nós sabemos que estamos numa pandemia com muita dificuldade, mas nós precisamos nos despertar. Então vamos repetir: desperta em meio às circunstâncias. Agora, a nossa divisa está ali no nosso coisa. É Isaías 61. Vamos estar. Eu vou ler primeiro, depois a gente repete. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vamos repetir? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nós sabemos que o nosso Deus está sempre nos ajudando, está sempre nos guardando, está guardando cada um de nós aqui dessa dificuldade, dessa doença, dessa pandemia. E por isso nós estamos aqui com esse tema, para poder alegrar e também despertar os nossos irmãos. O Grupo Arcos está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. O primeiro cântico que nós iremos cantar nessa noite diz que no amor de Deus nunca falha e que ele dura para sempre. Que possamos
das palmas.
mais a Deus. Amém?
dedicação de vidas e bens. Vou pedir aos irmãos que possam se colocar de pé novamente.
que vai trazer a mensagem daqui a pouco. Eu vou pedir à irmã Zilda que esteja acompanhando a irmã Nantilene até aqui e que o Senhor possa estar nos abençoando também, abrindo nossa mente, nosso coração, para que possamos ouvir e guardar na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor mandou para nós nessa noite. Vou pedir também à irmã Zilda que esteja orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela irmã Nantilene, que sempre que a gente convida, ela está sempre disposta a nos ajudar. Oremos, irmãos, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, Deus, por esse culto, Senhor, que o Senhor tem aqui contemplado, Deus, temos essa certeza, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo aqui, pelos louvores, pela Tua palavra, Senhor. E nessa hora, Deus, usa a Tua serva, amante, Senhor, que ela possa ser um instrumento, Deus, usado por Ti, ó Pai, nas Tuas mãos, para trazer o Teu recado para os nossos corações. Obrigado, Deus, pela MCM dessa igreja, Senhor. Abençoe a vida de cada mulher, Senhor. Que nós possamos cada dia nos despertar, meu Deus, para fazer melhor a Tua obra, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado pela irmã Edi que está à frente desse culto. E continue, Senhor, nos usar as nossas vidas e falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite. Boa noite. Deixa eu tirar o pano aqui. Aqui pode, né, pastor? Boa noite, irmãos. Quero saudar cada irmão, a graça e a paz de Jesus. Já agradecendo a irmã aqui pelo convite, agradecendo ao pastor Guilherme, que eu sei a responsabilidade que é liberar esse espaço aqui para alguém. Então, eu agradeço a confiança. Eu me lembrava agora há pouco que há 2 anos, tem até a fotinha lá de fora, a gente teve também nessa mesma ocasião a oportunidade de celebrar, né, com as irmãs e também com toda a igreja pelo aniversário da MCM. Trago um abraço não só da minha MCM, da PIB Cantagalo, mas também das MCMs da nossa associação, a associação a qual no momento eu represento as mulheres aqui. Então nós somos gratos a Deus pela vida das irmãs, porque sempre estão conosco nas nossas atividades, sempre trabalhando. Nós somos 14 igrejas e 14 MCMs. E sem dúvida a MCM daqui também trabalha junto, quando a gente vende ali as nossas ideias, todo mundo trabalha em conjunto para que nós possamos realizar um bom trabalho
estratégias, a gente precisou se recriar, se reinventar. Eu trabalho em escola, então vocês imaginam como que foi a nossa loucura ali na escola. E hoje a gente olha para o nosso mundo, né? Não só o nosso país, a gente tem aí uma crise de saúde, a gente tem uma crise econômica que assusta muito, a gente tem uma crise social porque a gente deixou de se reencontrar, a gente deixou de estar junto, a gente teve que separar as crianças, deixá-las isoladas em casa, e a gente sabe que criança gosta de estar junto, brincando. A gente teve que ensinar as crianças a estudarem, né, através de uma tela, e foi bem difícil. Eu acho que a gente está encerrando o ano letivo sem eles terem certeza do que aconteceu esse ano. E aí as irmãs vêm, né, apresentar esse tema sobre despertamento em meio às circunstâncias. A gente já leu aqui o texto base, né, que diz que levanta-te, resplandece, que vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A gente vê que é um imperativo, é uma ordem, é uma orientação dada pelo nosso Pai, e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso aqui, nesse tempo que nos cabe aqui. Mas apesar de eu ter começado falando para vocês de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando nesse ano de 2020, se nós pararmos para pensar, isso também é um momento oportuno. Se nós pararmos para pensar nas oportunidades que o Senhor tem nos dado, nós vamos avaliar que nós tivemos muitas oportunidades esse ano que talvez a gente não tenha tido em outro momento, na vida da igreja, em outros setores também. Vocês podem observar o comércio, abriram-se outras oportunidades, os deliveries, as entregas, as pessoas tiveram que se reinventar, as pessoas que não sabiam como conduzir daquela forma pesquisaram, se atualizaram de alguma forma, e dentro da igreja também não é diferente, né? Se nós olharmos ao nosso redor, a gente vai encontrar pessoas frágeis, a gente vai encontrar pessoas que estão sem talvez uma expectativa do que vai ser o futuro. A gente vai encontrar pessoas também com uma sensibilidade maior para ouvir, porque elas estão frágeis, elas estão sem saber o que vai ser o futuro, e elas estão vendo muitas coisas ruins acontecendo ao redor, e elas ficam mais sensíveis para ouvir. A gente também vai encontrar oportunidades nas portas que se abriram. Eu não sei quantas igrejas da nossa associação antes transmitiam o culto. Eu sei que aqui fazia, né? Já fazia antes. Não, que não fazia, ó. Pantagal já fazia, mas não eram todas. Nós temos 14 igrejas e eu sei que nem todas faziam. E aí abriu-se uma porta. Se antes a gente pregava só para quem estava dentro da igreja, agora a gente transmite no domingo, aquilo ali fica rodando ali, ó. Durante a semana, volta lá e visualiza para você ver. Tem não sei mais quantas visualizações, porque as pessoas assistiram e talvez tenham visto só um trechinho, mas já participaram. E também eu acredito que esse momento é um momento oportuno pela reflexão que o momento exige, né? As pessoas observem um dia, por exemplo, de sepultamento de alguém. Sempre é levado uma palavra que faz aqueles que estão presentes a refletirem sobre a vida, a refletirem sobre compromissos que eles precisam ter com Cristo. E então eu penso que esse momento ele também é um momento oportuno. Apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, ele é um momento oportuno. Talvez no início a gente tenha se detido um pouco mais, talvez a gente tenha tido demorado um pouquinho para começar recriar as ações dentro da igreja, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar. E aí, quando a gente viu que ela ia permanecer um pouco mais, a gente começou, não, nós vamos fazer o culto, vamos fazer assim, não, quem está em casa vai assistir, quem está em casa... E a gente começou a recriar as oportunidades, dentro daquela oportunidade que surgiu. Mas pensando especificamente dentro do nosso tema, e esse tema de despertamento, apesar de as irmãs trouxeram a ideia de desperta em meio às circunstâncias, eu acho que a gente também precisa despertar independente
podemos morrer. Então, a falta de alimento no nosso corpo, ela gera morte. Nós podemos morrer. E aí Jesus, lá em Mateus 4:4, ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se o meu corpo físico, eu preciso me alimentar para continuar vivo, e o meu corpo espiritual? O que é que eu preciso fazer? Será que eu posso só vir na igreja no domingo, ler os versículos que foram projetados aqui, abrir a minha Bíblia na hora da mensagem, botar em BD e coloquei lá o meu estoque, né? O meu estoque da semana. Domingo, eu fui lá, botei meu reservatório em dia e eu vi que esse reservatório é assim que a gente faz a nossa alimentação, não é? A gente se alimenta aí pelo menos umas 3 a 4 vezes por dia. Olha lá se a gente não se alimenta mais. Os jovens e adolescentes costumam ter até uma disposição maior de se alimentar. E aí Jesus fala, então, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra, e ainda fala da onde procede a palavra. É interessante esse versículo, que às vezes a gente pensa assim, palavra de Deus, mas ele ainda fala que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela gera vida. Se a falta do alimento gera morte, a palavra de Deus, ela gera vida. Ela é alimento, ela me sustenta, ela me fortalece e ela me desperta independente, e aí eu coloquei esse independente aqui das circunstâncias. Né? Ela me projeta para aquilo que Deus quer para a minha vida, ela me faz ter respostas, né? Porque quando a gente ora, pede ao Senhor, eu preciso disso ou daquilo, e quando eu preciso de respostas, eu vou, né? Tem que falar que Deus tem que me responder de alguma forma. Ou ele vai usar a boca do pastor aqui pregando, a boca do professor da EPD, ou ele vai usar a própria palavra que eu vou abrir, vou ler, e a palavra do Senhor, ela age assim na nossa vida. Agora, tem algo muito interessante, e os irmãos que fazem dieta sabem o que eu vou falar. Quando a gente sabota a nossa alimentação, né? Aí a gente está naquela dieta maravilhosa lá, o nutricionista passou aquela dieta, eu vou seguindo e tal, e chegou aquele dia que teve aquela festinha, mas eu não consegui comer só um salgadinho, eu comi mais de um e eu sabotei tudo, né? Me esforcei a semana inteira, caminhei, fiz academia e segui a regra tudo, mas aí eu cheguei no final de semana e sabotei a alimentação. E de que forma eu poderia sabotar a alimentação espiritual que o Senhor me dá? Às vezes por nós não temos, não, na verdade a palavra nem é não temos, às vezes por nós não criarmos uma rotina de exercício diário, de leitura da palavra, de buscar estudar a palavra do Senhor, a gente fica com aquelas coisas, aquelas migalhas. A palavra seria essa, né? Ou eu procuro ali aquelas coisas de autoajuda, aquela frasezinha ali que às vezes até eu falo que é da Bíblia, mas nem é. Às vezes é uma frase que alguém falou, é bonita, mas nem é da Bíblia. Ou alguma mensagem sem respaldo bíblico, porque eu gosto muito daquela história, da ideia de você estudar a Bíblia toda e ler a Bíblia toda. Ah, leia a Bíblia em um ano. Mas se for para mim ler só a palavra de Deus em um ano, e ali, quando cheguei dia 31 de dezembro, eu consegui ler a Bíblia toda, e o que ficou guardado? Às vezes a gente lê só para cumprir, marcar um X ali na tabelinha. Geralmente tem algumas Bíblias que até vem com um cronograma. Hoje você tem cronograma de leitura só nos Evangelhos, ou só no Novo Testamento, né? A gente tem um monte de possibilidades. Mas não pense nisso como um prazo para ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia em um ano. Não pense assim. Vamos estudar a Bíblia. Ao invés de ler, vamos estudar a Bíblia. Que você gaste mais tempo lendo a palavra de Deus naquele texto específico. Mas você entendeu quando terminou ali? Não entendi. Ah, não entendi. Vou anotar e perguntar ao pastor depois o que está falando aqui. E a gente, para estudar a Bíblia, eu gosto pelo menos de ter mais de uma versão. Que aí eu dou uma comparada, às vezes a linguagem, ou então pesquiso que palavra era aquela que eu não entendi. Tem algo que às vezes fica um pouco difícil para a gente, mas é entender o contexto que estava sendo pregado com a mensagem, porque tem tudo a ver, né? Às vezes a gente pensa assim, Jesus falou isso naquele tempo, mas por que Jesus falou isso? Mas havia um contexto, havia uma realidade ali. Então eu saboto a minha alimentação espiritual todas as vezes que eu tento ou fazer de uma forma muito superficial, aquela coisa rasa, né? Aquela leitura rasa, cumprir lá em
buscarmos cada dia mais ler. Nós louvamos a Deus que nós vivemos num país livre nesse sentido, né? Nós podemos, eu vim com a minha Bíblia, os irmãos vieram com as suas Bíblias, a gente vai sair daqui, na hora que eu fui encontrar com a minha mãe, eu nem falei, minha mãe falou comigo, ela veio, há 2 anos atrás ela veio comigo também, hoje também ela está aqui. Quando a gente estava se dirigindo até a casa dela, para que nós viéssemos, nós encontramos várias pessoas carregando Bíblia, indo para a igreja. Eu falei assim, que legal, a gente vê as pessoas, parece que a gente se identifica, né? Porque a gente olha, lá vai um crente ali, ele está com a Bíblia e tal, mas nós temos essa liberdade hoje de lermos a palavra, de carregarmos a nossa palavra, nós temos a facilidade de encontrarmos. Eu tenho certeza que vocês já viram vídeos de lugares onde, quando a Bíblia chegou, foi aquele choro, aquelas crianças correndo em volta. Tem um vídeo até que é muito marcante, né? Porque eles vão em volta da Bíblia, eles começam a chorar, eles se seguram, eles abraçam, eles beijam, porque eles não tinham acesso à palavra. Em outros lugares, a Bíblia tem que ficar enterrada, porque eles não podem ter a Bíblia acessível, ou então eles arrancam as folhas, né? E vão passando aqueles trechos. Tem até uma missionária que uma vez ela veio à nossa região, ela esteve na nossa igreja, e ela falou que tinha um determinado lugar que ela visitou, e a irmã mostrou para ela, eu tenho essas folhas aqui, você não tem o resto? Eu não sei o que aconteceu depois, porque justamente aquele trecho contava uma história, e ela queria saber o que tinha acontecido depois, e não conseguia saber. Então, louvado seja Deus, porque nós temos essa liberdade. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós não queremos ficar raquíticos, nós não queremos ficar aí com todas essas deficiências que a falta da palavra de Deus vai nos causar. Então, a gente precisa. E tomem cuidado em relação ao que nós temos ouvido, porque a gente, assim como a internet hoje ela está, para a gente é ótima, excelente, todos estão tendo acesso, mas também tem muita coisa que a gente precisa fazer como bereanos, né? A gente precisa ir lá, ler, confirmar se aquilo mesmo tem coisas, às vezes mensagens lindas, mas não tem respaldo bíblico, ou que não tem nenhum fundamento na palavra de Deus, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Dentro disso, não espere dia 1º de janeiro, né? Se você não está fazendo nenhum plano de leitura bíblica agora, não vamos esperar 1º de janeiro, porque às vezes a gente pensa assim, 1º de janeiro, lá no manancial tem lá já a ordem, né? Não, 1º de janeiro não, começa amanhã, começa hoje, começa amanhã, e não deu para ler um por dia, deu para ler diferente, não consegui ler todos os capítulos, ler aquilo que você consegue no seu tempo, dependendo, você vai aumentando, e certamente você vai sentir necessidade de criar esse hábito. Então, não nos deixemos de executar essa atividade, que é o cumprimento de estarmos buscando, lendo e aprendendo mais. A outra coisa primordial, talvez eu tivesse até que ter colocado em ordens anterior, mas aqui a ordem não é a questão, para que esse despertamento aconteça, é a nossa conexão com o Pai. E conexão é uma palavra que está praticamente 24 horas nos nossos dias, nesse ano de 2020. A gente se conecta através de um celular para tudo hoje. A gente se conecta para ter aulas, a gente se conecta para participar dos cultos, a gente se conecta com o nosso banco. Você, através do aplicativo, você recebe seu pagamento, seu patrão não precisa mais ir até vocês, dar um envelope, o pagamento ali, ele transfere para sua conta, você automaticamente paga alguém através da internet que está ali no seu celular, você paga boleto, você compra pela internet através do seu celular, então tudo é conexão. Os mais, aqueles que antes estavam mais acostumados com as reuniões familiares, né? A gente viu muitas vezes reportagem na TV, famílias que se encontraram até para comemorar aniversário através de aplicativos, Google Meet ou outros aplicativos, porque não podia ter um encontro presencial, até mais no início. Agora algumas famílias já estão até cedendo um pouco mais, mas foi possível. Eu tenho um sobrinho, ele nasceu em fevereiro, ele é filho do meu irmão, Fernando atualmente ele mora em de Caxias. E eu só tive contato com ele uma única vez, que foi assim que ele nasceu logo após o carnaval, ele nasceu antes, e logo após o carnaval a gente foi visitá-los e eu vi o meu sobrinho, peguei no colo, ele tinha uma semana, eu acho. Depois disso a gente não viu, mãe até já viu depois disso, mas eu mesmo não vi. E como é que a gente
equivocada. O Senhor tem nos dado a oportunidade de, como atalaias, nos levantarmos e clamarmos pelas pessoas que estão carecendo, porque é muito triste quando a gente ouve o noticiário e sabe que tantas vidas morreram. É muito triste, com certeza é muito triste, na nossa cidade, ao redor, mas é mais triste ainda quando nós ficamos sabendo que essas vidas se perderam porque ainda não conheciam a Cristo. Então a gente precisa orar. Observamos que a oração, muitas vezes, ela é um grito de socorro. Às vezes ela é um grito de socorro. Às vezes a gente está só agradecendo, mas às vezes a oração é um grito de socorro. Mas também ela é uma declaração da nossa dependência de Deus. E isso é fantástico. Você não achar que é autossuficiente, que resolve tudo sozinho, e você declarar que depende do Pai. Senhor, eu quero fazer isso, mas se o Senhor puder me abençoar, se for da sua vontade, né, quando a gente coloca diante do Senhor os nossos planos, né, aquilo que é da vontade do Senhor, porque a gente também tem uma dificuldade às vezes de entender o que é a vontade do Pai, que não é o momento, mas é perfeito quando acontece dessa forma. E muitas pessoas, se vocês saírem fazendo uma pesquisa na rua, né, muitas pessoas hoje vão falar: a minha maior necessidade hoje, eu gostaria que acontecesse no final do ano, vou fazer um pedido a Deus no final do ano, a cura através da vacina. Muitos vão responder assim, e muitos vão se lembrar também da crise financeira que a gente está enfrentando, que afetou todo mundo. E isso não deixa de ser relevante. Certamente são duas coisas que são muito, muito relevantes e necessárias para nós. Mas a nossa maior necessidade, acima dessas duas coisas, é nos mantermos conectados com o Pai. Porque quando nós estamos conectados com Ele, nós agimos melhor, nós temos mais sabedoria no agir, no responder, a gente não fica impressionado com os números, a gente age de forma que a gente confia que Deus está na condução. Nós não conhecemos todos os propósitos do Senhor. E a gente sabe que Ele está permitindo que isso tudo esteja acontecendo no momento. A gente sabe disso. Ele está na permissão, Ele está na condução. Várias histórias da Bíblia que foram muito difíceis e os seus servos ali enfrentaram muitas dificuldades. A gente sabe que Deus, em momento algum, deixou de estar na condução das coisas. Então a gente precisa crer nisso. A gente costuma lembrar muito de Atos 2, título de música, e texto muito conhecido, usado por muitas pessoas, né, que fala sobre aquele despertamento, sobre aquele avivamento que aconteceu ali em Atos 2. Só que a gente voltar no capítulo e a gente lê o versículo 1 do versículo 2 do capítulo 1, diz assim, todos eles se reuniam sempre, e aí tem esse sempre aqui, em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, antes desse despertamento, Atos 1,14, eu falei Atos 1,2, né? Acho que é Atos 1,14. Então, antes que acontecesse aquele despertamento que muitos citam, muitos leem e veem as maravilhas que o Senhor fez ali no meio do povo, todos eles se reuniam sempre em oração. Não há despertamento sem oração. Não há. Há um autor muito conhecido, o pastor Maia escreveu, Yang Shu, esse nome, né? E ele tem um livro que fala sobre despertamento, oração, a chave do avivamento. E ele conta, foi na China, né? Coreia. E ele conta na Coreia, né? Ele conta como que aconteceu, como que ele começou ali a despertar as igrejas para orarem, e havia tempo de oração foi aumentando, o número de pessoas foi aumentando, e ali se passou por um grande avivamento naquele período, e acredito que até os dias de hoje, por conta do povo que orou. Então você quer estar sempre, né, se despertando com uma música que foi cantada aqui, não quer adormecer, não quer deixar sua chama se apagar? Continue orando, continue buscando. Uma vez despertados, e aí eu já caminho para a nossa conclusão, a gente precisa ser instrumentos. De nada vai adiantar, eu me desperto, eu alcanço a vontade do Senhor, eu compreendo a vontade do Senhor, eu compreendo os seus planos para mim, eu tenho uma conexão ótima com o Senhor,
nós precisamos entender que em todo tempo a gente precisa estar preparado, se colocar à disposição de Deus para testemunhar. Atos 4:20 diz que nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós somos as testemunhas do Senhor. Ele conta conosco, aqui fora, na minha rua. Talvez alguém te pergunte assim, mas você está com medo do vírus? Você está com medo da pandemia? Como que você está encarando? É uma oportunidade. Não é que a gente não vai respeitar, lógico que a gente vai respeitar todas as regras, protocolos, fazer tudo como é devido, mas aí você entra com a mensagem de salvação, você entra falando sobre Cristo. Esses relacionamentos que a gente chama também de relacionamentos intencionais, a gente fala muito isso quando a gente fala sobre o pequeno grupo multiplicador. A gente precisa ter mais relacionamentos assim, a gente precisa ter amigos que não conhecem a Cristo e nos aproximar deles com segundas intenções, sim, porque não temos a segunda intenção de levar a salvação para eles. A gente precisa fazer isso. E quando a gente se coloca tão à disposição do Espírito Santo, tão à disposição de Deus, Deus vai enviar para nós, sem a gente perceber, vai ter alguém ali precisando de uma palavra amiga, precisando de um consolo. Eu sempre falo para a nossa MCM que nós somos nossa União Feminina, nós somos uma organização missionária. O próprio nome da União Feminina Missionária Batista, nós aqui no caso somos Centro-Norte. Nós somos uma organização missionária. Se a gente parar para ler as biografias de outras mulheres que organizaram, que fundaram, se vocês pararem para quem conhece as mensageiras do rei, que vai olhar a história ali da organização, tudo mais, tudo trabalha com missões, tudo. Então a gente precisa estar sempre com o coração voltado para isso. Devemos ser instrumentos. Então precisamos nos alimentar sempre da palavra, estarmos conectados com o Senhor e nos colocarmos como instrumentos para que possamos fazer a obra dele. Os relacionamentos intencionais precisam fazer parte do nosso dia a dia e a gente precisa nos mostrar disponíveis para o Senhor quando alguém estiver próximo e precisar ouvir sobre Deus. E aí, quando nós estivermos ligados nessas ideias, trabalhando nesse pensamento, não só agora, na crise, na dificuldade, na circunstância ruim, mas em todo tempo, nós vamos sermos sal e luz, e a luz de Cristo vai resplandecer onde quer que nós estejamos. Nós seremos aqueles propagadores do Evangelho, aqueles de quem se fala, aqueles que servem a Cristo, aqueles que, quando eu estou perto dele, eu me sinto bem, porque ele fala de Cristo para mim, isso traz paz ao meu coração. Então, independente da circunstância, sejamos discípulos, porque se a gente for discípulo, nós nos alimentaremos da palavra. Aliás, nós faremos o que o mestre faria se estivesse aqui. Se nós formos discípulos, nós faremos o que o mestre faria se estivesse aqui. E Jesus teve tempo para orar, teve tempo para se alimentar juntamente ao Pai, teve tempo para testemunhar. E aí, às vezes, alguém vai falar assim, mas eu não sei falar assim, ou eu não sei fazer desse jeito. O Senhor vai te dar o seu dom, o seu ministério, o Senhor vai colocar no seu coração o que você deve fazer. Eu gosto as mulheres aqui também, a Raquel também fez isso, a questão do artesanato. Eu gosto dessas atividades assim, a oportunidade de você atrair aquela pessoa que está lá fora e ela vem ali para fazer um crochê, fazer alguma coisa diferente, e há uma oportunidade que acaba aparecendo ali e você, Jesus, apresenta Cristo. E nós vamos assim conseguir nos mantermos ligados ao Pai e também servir a nossa igreja. A MCM é um braço da igreja, a União Feminina, e nós precisamos, como mulheres cristãs em missão, que não é só a MCM, a gente está com as jovens, as crianças, as mensageiras, elas participam desse todo. Nós precisamos servir a igreja e buscar cada vez mais auxiliar os ministérios da igreja. E assim como minha palavra, quero orar com vocês, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida dessa União Feminina e pedindo ao Senhor que possa abençoar cada uma das irmãs que fazem parte. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos participando de um culto aqui, Senhor Deus, e gratidão pelo aniversário da União Feminina. Peço ao Senhor que continue abençoando as irmãs que fazem parte desse
fazer, como agir, mas que o Senhor possa continuar nos dando direcionamento, porque nós sabemos que se os nossos olhos estiverem fixos no Senhor, nós não nos perderemos, nós não teremos dúvidas sobre como agir. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana produtiva. Em nome de Jesus, amém. Antes de devolver palavras, eu quero fazer um anúncio aqui. Nós estamos numa oportunidade, através do CIEM. O CIEM é o Centro Integrado de Educação e Missões da União Feminina. É uma escola que forma líderes para atuar na igreja. E a partir do ano que vem, o CIEM vai criar polos em várias cidades do Brasil. E nós vamos poder estudar educação cristã através do CIEM de forma EAD. Então você vai fazer o curso pela internet e vai ter um polo onde você vai se encontrar de vez em quando, vai ter uma atividade específica. Aqui em Cordeiro, provavelmente a gente vai ter um polo, vai ser na primeira igreja Batista em Cordeiro. E a partir de fevereiro já vão começar as aulas. Então, se alguém estiver interessado, quiser conhecer melhor a proposta, não é só para mulheres, é para homens também, e vai formar as pessoas para servirem melhor nas suas igrejas. Aí, se alguém estiver interessado, quiser saber mais alguma informação, depois pode me procurar. Tá? Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Você pode se colocar em pé, nós agradecemos a irmã Edilene pela palavra do nosso Social de Corações. É o pastor que ela falou aqui, é o pastor William Michu, é o pastor da Igreja do Evangelho Pleno de Iodo, na Coreia do Sul. Ele é simplesmente o pastor da maior igreja do mundo. Ela parece que tinha 800 mil membros, agora não sei quantos tem. Até um pastor nosso aqui no Brasil foi lá, e eu ouvi ele falar isso para conhecer o trabalho, e ele chegou no culto de oração da igreja às 5 horas da manhã e disse que não encontrou vaga para sentar. Tinham lá 20 mil pessoas assentadas. E aí ele conversando com o Paul Yang Chu, ele falou para ele: poxa, a gente não entende como é que vocês colocam 20 mil pessoas às 5 horas da manhã orando. Aí ele falou assim: mas essa é a forma que a gente trabalha aqui. Aí o pastor brasileiro falou assim: não, mas isso é a cultura de vocês, que é oriental. Vocês acordam cedo, a gente no Ocidente não. Aí ele falou para ele assim: não é questão de cultura, não é questão de oriental ou ocidental, é questão de prioridade. No Ocidente vocês acordam cedo, dormem tarde, estudam para ganhar dinheiro. Aqui a nossa prioridade é a oração, a nossa prioridade é Deus. Então o que faz diferença, o que faz a gente despertar é vida de oração, é leitura da palavra, é conexão com Deus. Conforme a Grandilene falou aqui, é prioridade, porque a gente faz outras coisas mais e às vezes as nossas prioridades são outras, e aí a gente não consegue despertar para aquilo que Deus quer para nós. Deus abençoe a Dona Grandilene, trouxe essa palavra nos nossos corações. Nós vamos adorar o Senhor. Chama aqui a irmã Zilda, vem cá Zilda, vem cá Janara, vem cá Sara, ajuda aqui. A Natália precisou sair mais cedo, ela estava se sentindo mal. Vamos orar pela Natália, para que Deus a abençoe, para que ela melhore daquilo que ela está sentindo.
desperta, Senhor, me desperta para aquilo que Tu queres. Fale ao meu coração, mova a minha vida, Senhor Deus, para que eu possa ser uma arma poderosa nas Tuas mãos, para que eu possa fazer diferença onde Tu tens me plantar. Fale com Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Você que ainda não tem o Senhor como único e eterno Salvador, está conosco aqui, ou está em casa, esse é o momento. É o momento de você entregar sua vida a Deus, é o momento de você reconhecer o sacrifício da cruz, é o momento de você entender o plano da salvação do Senhor. Ele te ama tanto, Ele quer tanto você perto. Você pode ser alguém que vai fazer diferença nessa sociedade, mas para isso você precisa entregar o coração a Deus. Você precisa entender que só há salvação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aproveite essa noite, aproveite essa oportunidade para fazer isso, para se entregar totalmente ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Deus, porque Tu és para nós. Te agradecemos, Deus, porque Tu és o nosso Senhor. Nós queremos, Deus, ter uma vida de comunhão contigo, Deus. Nós te desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para aquilo que Tu queres para nós nesse tempo. Senhor, fale aos nossos corações, nós possamos entender tudo aquilo que Tu queres. Nos ajude, Deus, na vida de leitura da Tua palavra, na vida de oração. Às vezes nós somos fracos e sozinhos não conseguimos, Deus. Mas nós pedimos a Tua intervenção, porque contigo nós somos mais do que vencedores. Contigo nós vencemos a natureza humana. Contigo nós vencemos os afazeres que nos atrapalham de estar próximo de Ti, Senhor Deus. Muda as nossas vidas, muda as nossas histórias, Deus. Nós entregamos diante de Ti a vida da MCN. Abençoe as Tuas servas, abençoe a irmã Edi, que está à frente desse trabalho. Um trabalho difícil de ser feito, um trabalho que depende de colaboração de outras irmãs. Senhor, fale ao coração de cada serva Tua, para que cada um possa se comprometer com esse trabalho, para que cada um possa se comprometer a continuar levando a palavra à frente, Senhor. Proclamando o Teu Evangelho, derrando, Deus, o Teu poder, derrando a Tua unção, derrando a Tua bênção sobre a vida dessa igreja e das demais igrejas, Deus, que pertencem à nossa associação. Abençoe a vida da irmã Odilene, que ela possa continuar pronta sempre a Te servir, que ela possa continuar disponível para a Tua causa, que ela possa, Deus, ser ponte, que ela possa ser, Deus, abrigo naqueles que estão abrindo, que ela possa ser farol, Deus, nesse tempo de escuridão. Abençoe a Tua serva, derrama sobre ela as Suas bênçãos, derrama sobre ela a Tua graça, a Tua misericórdia, derrama a Tua unção sobre ela, para que ela possa proclamar a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por quem Tu és, e agora que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós aqui, Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado de toda a face da terra. E o povo de Deus diz: Amém. Os irmãos podem sentar para passar a palavra para a irmã Edi. A irmã Edi, que é a líder da MCN aqui, trabalha com as irmãs, vai estar dando uma palavra, porque eu pedi para você ficar só mais um pouquinho. Após a palavra da irmã Edi, nós vamos encerrar a transmissão e a gente tem alguns anúncios rápidos para passar para os irmãos. Eu quero agradecer a irmã Dilene, que tão bondosamente nos atendeu, e passar uma pequena lembrança para que ela possa lembrar da gente e cuidar dela. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram, a irmã Natália, a irmã Carla, a irmã Denise, que nos ajudou, a irmã Marinete, irmã Célia, todo mundo nos ajudou em oração, nos ajudou a fazer esse pequeno programa, mas o Senhor sabe de todas as coisas e há de nos ajudar para que no próximo ano a gente possa estar fazendo a nossa festa de 25 anos. E aí, irmã, se a gente, depois a gente faz a festa que já estava combinada. Em nome de Jesus.
Nós estávamos com uma festa combinada do final do ano, que seria o encerramento da União Feminina aqui na nossa igreja. Mas com essa dificuldade nós não podemos fazer. Mas o Senhor há de nos ajudar. Irmãos, passando essa música rápido, baixa um pouquinho.